Brucia la luna in cielo e io brucio d'amore. Fuoco che si consuma come lo mio cuore. La mia mariage dolorata non s'abbasci ma chi l'ha mutata. Lo tempo passa ma non aggiorna, non c'è mai sole se tu non torna. Brucia la terra mia, brucia lo mio cuore. Chi si di d'acqua ita e io si di d'amore. Agora canto la mia canzone, se non c'è luna cosa faccio? São Paulo, uma das maiores cidades italianas do mundo. São Paulo a gente fala, é a maior cidade italiana fora da Itália, porque tem muitos italianos ou descendentes de italianos. Essa aproximação com a colônia em São Paulo é uma coisa que me agrada muito. Aliás, eu acho que todos nós que somos descendentes temos que nos juntar mais, conversar mais e conviver mais. Isso é fundamental para que as tradições prossigam. A cultura italiana, arrivando a São Paulo, ha fatto bene agli italiani che sono venuti e ai brasiliani che già c'erano. Eu não consigo imaginar uma parte da vida da sociedade paulistana que não tenha uma influência italiana desde o começo e graças ao grande trabalho dos imigrantes. Aqui, a influência italiana se vê nos pequenos detalhes. A Itália aqui em São Paulo ela se manifesta em vários aspectos, né? Comida, por exemplo, arquitetura. Nós temos uma história muito forte aí de arquitetos italianos. A migração italiana foi muito pesada aqui em São Paulo, então deixou muita história. As referências são muitas e foi essa junção de pessoas que acabou criando essa São Paulo que a gente conhece. Então, um trabalho coletivo, não só de italianos, mas onde os italianos também colocaram a mão. São Paulo é uma Little Italy, entendeu? São Paulo é uma pequena Itália, onde eu me identifico. Uma cidade onde imigrantes cheios de sonhos, de esperanças e muita vontade de encontrar uma nova vida desembarcaram depois de uma dura viagem. É muito difícil você achar um italiano chamado Nascimento, né? Então é assim, esse é o sobrenome do meu pai. Eu sou italiano de parte de mãe, que é a família Suriano, que é de um paizinho, Rocca Spinalveti, fica na província de Chieti, na região do Abruzzo, e vem dos meus avós. Meu bisavô foi o primeiro a chegar aqui no Brasil, depois o meu avô, depois veio minha bisavó, vieram tios, e a família, o núcleo da família acabou vindo todo para cá. Então essa é a história do início da família Suriano entre nós. Uma família que existe ainda na Itália, na mesma cidade de Rocca Spinalveti, com a qual nós temos contato. A gente vai para lá, eles vêm para cá. E nós procuramos manter na nossa família muito acesa essa tradição da ascendência italiana. A família do meu pai, de meus avós, na verdade, são do Vêneto, né? A parte paterna são do Vêneto. E da minha mãe, meus avós, também são da Sicília. Então eu sou meio norte, meio sul. Se você não passa para tua família a tradição, bicho, não tem história. Avô, que veio da Itália com a minha avó, na cidade de São Carlos, sendo que ela também veio de família da mesma cidade, Rocca Spinalveti, só que ela já estava no Brasil. Aí quando meu avô resolveu casar, um primo disse a ele, eu conheço uma moça que pode te interessar. E aí ele conheceu minha avó Marieta e eles se casaram. Aqui tem uma escumadeira que a minha avó mexia o molho, bem velha. Aqui tem a minha história dentro da cozinha, né? O que eu mexia com a minha avó, o que eu mexia quando eu era simplesmente um cozinheiro, mais um cozinheiro no restaurante, e o momento que eu assumi a chefia, a minha primeira mudança na nossa principal ferramenta de trabalho, aí, a panela, né?
Durante a imigração, entre os séculos XIX e XX, o Brasil recebeu muitos italianos que se espalharam principalmente pelas regiões Sul e Sudeste. Mas uma grande parte acabou ficando ou remigrando para o estado de São Paulo. Essa foi uma cidade que, sem querer tirar nada do mérito de outras comunidades, mas foi construída essencialmente pelos italianos. Os nomes de todos aqueles que, com suor, com sangue, com desafio, com criatividade, fizeram crescer São Paulo, e a maior parte do estado de São Paulo foram italianos. A influência em todos os lados. Em todos os cantos da capital paulista há famílias, praças, ruas, indústrias, comércios, teatros e muito mais com nomes e sobrenomes italianos. Na verdade, eu acho que o lugar onde eu noto mais essa presença, que eu me reconheço mais, eu acredito que seja o Centro Histórico, porque ele é parecido com o Centro Histórico das cidades europeias. Então, é um estilo mais eclético, mais rebuscado, onde a gente percebe estilos de arquitetura fiorentina e demasiados. Eu acho que a questão é que o Ramos de Azevedo tinha um escritório que foi chamado para construir essa São Paulo, e dentro desse escritório trabalhavam vários italianos. Então você tem o Domiciano Rossi, que fez o Teatro Municipal, você tem o Felisberto Ranzini, que fez o Mercadão. Então você vai vendo que ele vai pegando esses talentos que chegam da Itália, coloca dentro do escritório dele, que praticamente estava encarregado de construir São Paulo inteira, porque mesmo tendo bandos e editais, ele ganhava quase todos por ter essa capacidade de negócios ímpar. E aí eu acho que essa referência acaba vindo realmente desses caras, desses arquitetos, desses engenheiros que acabavam trabalhando e depois se associando. Você anda aqui no Bexiga, no bairro que a gente está aqui, você vê as construções, cara, completamente no estilo italiano. Você olha aqui o arco que está atrás de você aqui, esses arcos, eles são muito típicos do conceito de italianidade, a espessura das paredes. Olha a espessura de uma parede minha de construção, você vê que é uma coisa clássica de quando você está em Roma, de quando você está na Itália, aquelas paredes largas, aqueles arcos bem abertos. Você percorre as regiões ali do Brás, da Moca, uma parte da Lapa, muitos bairros em que os italianos viveram. É uma arquitetura privilegiada, é uma coisa linda, né? Aquela arte de cemitério, praças, edifícios. Existe uma história. Quando você olha, vê uma coisa bonita, é grande a chance de ser italiano, né? De ter uma raiz, de ter uma história italiana ali por trás. São Paulo é tão italiana que até mesmo italianos podem conhecê-la tão bem ou até mais do que muitos paulistanos. Eu sou Rocco Belletti, italiano nascido na região Marche, centro da Itália. Cheguei no Brasil como engenheiro de alimentos e aqui comecei a me reinventar várias vezes, professor de idioma, gerente de pousada, restaurante, e virei guia de turismo antes da Copa do Mundo e da Olimpíada. E agora estou aqui em São Paulo e cada vez mais aprendo coisas sobre essa grande cidade que representa um mundo de imigrantes. Hoje vou mostrar para vocês o obelisco Ibirapuera, aqui na vossa frente, que qual é a conexão entre esse obelisco e a Itália? Ele foi projetado por um escultor italiano chamado Galileo Emendabile. Vamos ver o mausoléu todos juntos? Vamos lá, ver o que é que tem aqui dentro. Lugar sagrado. Como vocês podem ver, tem túmulos de sargentos, coronéis, soldados da Revolução. Uma outra coisa interessante, tem a simbologia dos mosaicos. Mosaico veneziani, simbolizando o nascimento de Cristo, ok? A vida dos soldados. Lá a parte do martírio e conexão com o martírio dos soldados e de quem morreu nessa revolução do 32. Uma coisa super interessante que poucas pessoas na cidade de São Paulo conseguiram fazer é entrar aqui dentro. Tem uma escada caracol com 365 degraus. Passando por aqui você chega no topo do obelisco Ibirapuera e tem uma vista magnífica da cidade de São Paulo. Espero que vocês tenham gostado do passeio, espero que
che vi sia piaciuta questa visita e vi invito a conoscere sempre più monumenti e luoghi di São Paulo che abbiano una connessione con l'Italia. E essa herança italiana continua viva e é cultivada pelos seus descendentes e também acende o interesse do público brasileiro em geral. Quando eu dei a cidadania italiana para os meus filhos, eu entreguei a cada um deles o passaporte. Eu disse, olha, isso aqui não é a posse de um papel privilegiado para vocês terem acesso à Europa, a outros países, ou para vocês dizerem que não vão pegar fila no aeroporto, porque tem gente que diz isso. Eu quero que vocês sejam tão italianos quanto são brasileiros. O que significa aprender a língua, conhecer a história, saber o hino, as datas históricas, participar das festividades da colônia. Isso é fundamental, para que vocês se sintam realmente italianos e deem valor àquilo que vocês estão recebendo hoje, né? A maioria dos ítalo-brasileiros já está muito mais amalgamada, já são... Eu sou primeira geração aqui, nasci daqui. Meu pai veio no pós-guerra, minha mãe também. Mas tem muita gente que já está aqui há mais de 100 anos. Ma sono tutti brasiliani, i brasiliani di origine italiana, con tutte le cose positive che hanno fatto e con tutte le cose, forse qualcheduna anche non positiva. Em cada família de descendência italiana pode-se encontrar pelo menos um ponto de resistência da cultura da pátria-mãe. E esse sentimento parece transbordar para a cidade que escolheram para italianizar. A minha Itália em São Paulo, em primeiro lugar, é a minha casa, porque aqui a gente vive um ambiente bastante italiano, não só na gastronomia, quanto na literatura, quanto nas conversas, nas histórias. Também é um ambiente italiano a cidade de São Paulo, o centro de São Paulo, aquela região do Edifício Itália, do Círculo Italiano. Durante muito tempo eu frequentei o Círculo. E é italiana também a minha atividade como pequeno agricultor, porque eu faço parte de uma associação de cafeicultores, todos pequenos proprietários, 100% italianos, todos. Pô, o italiano é festeiro, né, cara? O italiano é alegre. O brasileiro, na realidade, é um povo alegre e juntou com essa italianidade alegre, entendeu? O meu avô, ele agradecia todos os dias por ter tido a oportunidade de recomeçar a vida aqui e de construir uma família aqui. Então, você queria ver os meus avós felizes, meu pai, todo mundo feliz. Uma festa de Natal, por exemplo, mais de 100 pessoas na casa deles, assim. E ele sentava, às vezes você ficava olhando, ele estava sentado olhando. E aí eu queria entender o que estava dentro da cabeça dele, né? Eu gostaria de entender, mas poder ver o que ele estava pensando. Mas eu acredito muito que naquele momento ele falava, pô, olha o que eu construí. Questo è un grande punto positivo del Brasile. Il Brasile accoglie tutti, ha sempre accolto tutti, ha integrato tutti. Itália em São Paulo somos todos nós, para todos que são italianos, mas também para aqueles que têm simpatia para a Itália. Essa é outra característica do Brasil, de São Paulo especificamente. Nós temos um grande capital de simpatia, mesmo entre as pessoas que não têm uma gota de sangue italiano nas veias. Eu percebo isso sempre, que as pessoas gostam da Itália, gostam da cultura italiana, gostam do Italian Way of Life, do Made in Italy, mesmo entre os descendentes de outras comunidades. Isso nos enche muito de orgulho. Em 2017, reafirmando os laços entre Itália e São Paulo, foi lançado o projeto de restauração de 3 praças, que são um marco da amizade ítalo-brasileira e que também representam a influência de artistas e arquitetos italianos na capital paulista. Estou aqui como também coordenadora desse projeto Itália per São Paulo. E como esse projeto se encaixa perfeitamente na programação promocional da ITA. Por isso eu decidi de coordenar todo o projeto. É um projeto muito ambicioso, foi um grande desafio, porque foram 7 meses de trabalho. Trabalho pesado, difícil, mas de grande satisfação. E tivemos a colaboração de
25 empresas italianas, ou italianas que italo-brasileira também, da Associação de Categoria Marmomáquina na Itália e dos especialistas italianos em recuperação conservativa de monumentos. O fio da meada foi a italianidade mesmo, porque essa Praça Ramos foi doada pelos italianos para a cidade de São Paulo, em 1922, quando foram 100 anos da independência. Então, ela foi todinha feita com dinheiro da comunidade italiana no passado. Então, agora a gente está refazendo. E a do imigrante italiano também tem um vínculo, a Praça de Milão tem um vínculo com a cidade de Milão. Então, o fio condutor foi esse. Un progetto, diciamo così, che nasce dalla comunità italiana junto con il consolato, o ITA, o ICE, che giuntarono varie imprese che com a expertise e também a capacidade se juntaram, montaram organizações para recuperar 3 praças que são a história da participações da cultura italiana, da comunidade italiana na história aqui de São Paulo. Com esses projetos, eu acho que esse sentimento, essa ligação vai ser mais forte, maior. Essas 3 praças marcaram o início de uma reaproximação entre italianos e descendentes com a sua própria herança cultural dentro da cidade de São Paulo. Um legado para ser visto, vivido, visitado e fazer parte do dia a dia. Itália e São Paulo estão separadas por 10 mil quilômetros, mas unidas por pessoas que ainda hoje migram de um lado para o outro, levando na mala não somente as suas próprias esperanças, mas toda a cultura, gastronomia, arte e força de 2 povos que se tornaram irmãos. O espírito italiano encontrou aqui um lugar onde viver, crescer, multiplicar-se e hoje faz parte do que é ser paulistano. Teve influência italiana, mas depois a coisa interessante de São Paulo é que teve uma própria evolução. Por quê? Porque teve a influência de outros povos imigrados, claro, tem também uma parte da influência da herança colonial portuguesa. Então ali saiu uma cultura própria de São Paulo. Pizza evidentemente italiana e os brasileiros, diferentemente dos americanos, não acham que a pizza foi inventada no Brasil. Eles sabem que a pizza veio dos imigrantes italianos, mas a trajetória da pizza tradicional de São Paulo é diferente do que a pizza napolitana ou romana. Eu acho que enriquece é exatamente isso, é o fato de que os imigrantes e toda a população, eles se juntaram e criaram algo diferente. Então, muitos italianos que moram aqui em São Paulo reclamam que a culinária não é a mesma e não sei o que, mesmo falando que é a mesma, mas eu acho que o lance é esse. Os imigrantes não tinham os mesmos ingredientes e as mesmas coisas que eles tinham na Itália e eles juntaram o gosto brasileiro também de morar aqui, de fazer uma coisa meio que com os ingredientes e com os gostos que também estavam aqui. A bandeja, por exemplo, a hora que joga a festa, faz a tarantela, joga a bandeja, muitas pessoas falam assim, mas eu não conheço essa tradição da Itália, mas não é da Itália. Jogar a bandeja no chão é uma coisa do meu avô. Meu avô dizia que o diabo te oferece o azar de bandeja. O diabo, ele vem seduzindo você para fazer a coisa errada. Então meu avô fala, quando estava dando tudo errado, ele pegava a bandeja e falava, diabo, filho de putana, bavangulo, e pá, jogava as bandejas no chão e falava que espantava o azar. Eu acho também que o legado é a família. A família italiana, aquela coisa das pessoas estarem juntas, das pessoas manterem as tradições familiares. Essa questão da família italiana, para mim, é um legado fantástico e você reconhece a família italiana e você tem orgulho também. Itália, Brasil, São Paulo. Uma história que começou há mais de um século e continua todos os dias, nas ruas, nas casas, nas mesas, nos palcos,
nos gramados e onde houver um brasileiro com coração italiano. Tenho muito carinho pelo trabalho do Comits, o pessoal do Comitê Jovem do Comits. Esse vídeo, ele tá me emocionando muito, porque eu sei que eu tô falando alguma coisa que é muito importante para mim, que é a minha origem, para pessoas que sentem o mesmo que eu. Todo o pessoal do Comits tem essa mesma paixão pela Itália, pela história da Itália no Brasil, em São Paulo, como eu tenho. Eu sei disso, porque toda vez que me convidaram para palestrar, para falar, eu fui muito bem recebido. Existe aquele carinho, é engraçado, você pode nunca ter conhecido uma pessoa que trabalha no Comits, que é uma pessoa nova, mas ele te recebe como se te conhecesse há anos, entendeu? É como se você fosse da mesma família, porque é italiano, entendeu? Então você é um descendente como ele. Então é uma coisa engraçada. Eu acho que isso está na memória da célula, sabe, da gente. Esse vínculo de italianidade, essa paixão, esse amor pela nossa origem. O recado que eu gostaria de mandar é que, a exemplo do que eu fiz na minha casa e na minha família, eu acho que é nosso dever e nossa obrigação fazer com que todos sejam italianos de verdade. Claro, nós nascemos no Brasil, isso não vai mudar, nossos hábitos são brasileiros, mas é muito importante que nossos filhos e nossos netos tenham sempre a história da Itália presente, a música, a gastronomia, a arte e, sobretudo, a maior dádiva que um italiano tem e concede, que é a alegria. Un bacione grosso del cuore per tutti voi e siete sempre benvenuti a São Paulo e siete sempre benvenuti a casa mia qua nel quartiere vicino. Tu che sai, sei che sabe. Un bacio, arrivederci. Ciao. Rocco, o que você vai mostrar pra gente agora? Ok, agora a gente vai entrar dentro do obelisco Ibirapuera, na parte do... Espera, como é que chama? Desculpa agora, qual é a porca miséria. Muito calor. Certo? Centro histórico, exatamente por essa questão que você frisou de depois que o Ramos de Azevedo foi chamado para fazer... Tem que fazer de novo, passou muito perto. Isso passou muito perto. Repetir, por favor, pode. Carlos Nascimento, no passaporte italiano Carlos Alberto Nascimento. Não me vem a palavra em português. Espera. Qual a principal herança que os italianos deixaram em São Paulo? A pasta.